Estamos de volta com o canal aberto desta semana, hoje debatendo redução da maioridade penal. Quero abrir o bloco agora com a Suzana de Castro Schitz, coordenadora pedagógica da ASBEM, que é a nossa Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente aqui de Novo Hamburgo. No bloco anterior você não conseguiu, eu queria que você iniciasse então esse bloco baseado no que foi colocado no bloco anterior. Claro. Concordo plenamente com os colegas aqui presentes sobre o pai presente, sobre esse pai que não está. Nós que trabalhamos com jovens, né, diariamente, a gente vê isso todos os dias. A menina que fica mãe, né, sem nenhum tipo de respaldo, né, porque muitas vezes ela nem identifica o pai, né? Alguns meninos que são os pais, mas que já também aconteceu, de que a família dessa menina não quer que o pai reconheça a criança, né? Então, assim, são situações que precisam ser debatidas, sim, né? Como que essa criança vai crescer já sem a figura paterna, né? De repente, para não chegar ali onde não se tem, né? Então, eu acho que é uma questão muito cultural do que se espera para a nossa juventude daqui para frente. Nós trabalhamos com jovens e a gente vê isso diariamente. Assim, a gente vê os jovens sem essa figura de limite. Essa figura que precisaria, sim, estar junto dele quando ele mais precisa, né? Porque o que parece para nós, assim, que quando o jovem chegou acima dos 15, 16 anos, ele já se vira sozinho. E a gente vê que é muito pelo contrário. Aí é que ele precisa, né? Aí é que ele precisa de um pai ou de uma mãe presente para colocar esse limite tão pedido pelos nossos jovens, né? Os nossos jovens pedem limites. E aonde que eles encontram? Nas ruas, né? Onde eles já fizeram o que não poderiam ter feito. Então, eu acho que sim, vai muito além disso, muito além de toda essa discussão. É acreditar no jovem, é dar respaldo para ele, mas também para que ele não faça o que estão fazendo com ele. Que ele consiga ver essa figura, de repente, né, daqui para frente, quando ele for um pai de família, digamos assim. Né? Porque o que a gente vê, muitas vezes, eles não têm, eles não conseguem. A gente não dá o que a gente não tem, né? Como é que eu vou dar amor, eu vou dar apoio, se eu nunca tive? Eu acho que começa um pouco por aí. Né? Eu acho que o pastor Carlos traz muito isso, dessa questão de tirar as crianças, né, por não... Que jovens vão se formar ali, né, pastor? Acho que o senhor pode muito bem trazer isso. O que a gente está fazendo para que essas crianças, que o senhor disse, que são tiradas da mãe, cresçam e chegam lá na sua juventude? Né? O que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? Que políticas temos aí? Bom, eu sei que o debate é sobre redução da maioridade penal, mas eu sempre me preocupo assim, com questões concretas do que a gente pode fazer hoje, porque, de repente, essas modificações de lei, elas levam um tempo lá no Congresso Nacional e elas levam muito tempo também para depois serem implantadas na prática, se, porventura, eventualmente, elas passarem. Então, eu diria o seguinte aqui, às professoras, né? Primeiro vamos falar das meninas e depois vamos falar dos meninos. Existem várias coisas assim que eu já participei de muito debate, né? Teve uma época que a ONG participou muito, nós fizemos uma série de fóruns sobre planejamento familiar. Então, sobre a menina, o que eu gostaria de dizer? Três coisas que eu considero muito importantes. Tá? Três coisas que eu considero muito importantes. Uma, a menina que tem a mãe adolescente, via de regra, a gente tem que olhar, porque ela, via de regra, ela acaba reproduzindo a mesma situação. Ela vai ser uma mãe adolescente. E uma mãe adolescente com um filho, ela ainda estuda. Com 2 filhos, tchau para o estudo. Acabou o estudo dessa moça, no segundo filho. A outra coisa que é o seguinte, há estudos que dizem o seguinte, a iniciação sexual feminina está muito relacionada com a autoestima. Uma jovem com autoestima muito baixa acaba começando relações sexuais mais cedo. Então, isso são coisas que a escola pode trabalhar e ela precisa saber. E a terceira coisa que diz é o seguinte, e isso com cigarro comum, de nicotina, normal, não estou falando de cigarro de maconha. A mãe que fuma durante a gravidez
transmite uma grande probabilidade de aumentar a possibilidade desse filho vir no futuro a consumir drogas. Isso foi assim, a primeira vez que eu li isso, eu não acreditei, porque eu no passado, há muitos anos atrás, eu fui fumante, então eu tinha uma certa compreensão com os fumantes, mas depois eu li isso mais de uma vez, então, que dirá do crack? Porque, pastor, o senhor diz que tem 20 crianças que são dependentes de crack. O senhor vê alguma chance de alguma criança, uma delas ser adotada? É muito mais difícil. Uma criança ser adotada sempre já é uma loteria. Uma criança que as pessoas sabem que ela é filha de usuário de droga, vai ser muito difícil dessa criança ser adotada. Então, eu digo assim, as prefeituras, os vereadores aqui da região, eles pensam assim, mas um implante hormonal custa R$ 1.500, R$ 2.000. É caro, é caro. Mas quanto é que custa nós depois a vida inteira termos que... Porque essa criança vai ser uma dependente eterna do setor público, dos programas sociais, essa criança vai ser sempre dependente disso. Quanto é que custa nós darmos depois a alimentação, a educação, tudo de graça, porque essa criança não vai ter pai e não vai ter mãe. Então, estas questões, eu acho que são extremamente importantes da gente discutir quando nós estamos discutindo redução da idade penal. Sim, redução da idade penal. Se me pergunta por uma questão de justiça, sou a favor. Mas eu entendo também que existem 500 outras coisas que deveriam de ser feitas, que, vamos dizer, são tão ou mais importantes quanto mudar a lei. E essas são as contribuições que eu gostaria de deixar. E a outra coisa que tem também, pastor, a respeito dos jovens, é o seguinte, existe pelo menos uma coisa que eu li, que existe uma idade criminal. Não sei se o nosso ex-policial concorda, já leu isso. Eu li uma vez que existe uma idade criminal que é entre os 15 e os 25 anos. Que, então, o jovem masculino, ele recebe o choque da testosterona, ele recebe aquela infusão de testosterona, e ele não sabe, e é uma coisa assim que impulsiona muito, dá muito vigor, e ele não sabe controlar isso, e quando começa a fazer besteira, ele não faz besteira pequena, ele faz besteira grande. Então, isso tudo são coisas que é bom que as pessoas fiquem sabendo. Bom. Eu queria contribuir no seguinte aspecto. Primeiro, que no início da adolescência, aos 14 anos, vai até os 24, 25 anos, tem a questão da busca do seu eu, da sua individualidade. É uma questão de pertencimento, a sua identidade, a definição da sua identidade. E talvez seja mais ou menos isso que o senhor queira ter dito. Então, na busca da sua identidade, muitas vezes, ela acaba, ele sentindo que tem que romper com aquela identidade familiar dele. Tipo assim, não, mas eu gosto assim, diferente de ti, e quero fazer diferente. E às vezes dá com a cara na porta, isso que eu quero dizer, porque ele erra. É mais fácil, muitas vezes, ele aprender com o erro dele próprio do que com um conselho, ou com a experiência do outro, porque ele acha sempre que com ele não vai ser assim. Outra coisa, ele não conhece os seus limites. É outro aspecto que a psicologia já desenvolveu bastante. Então, eu fiz muita besteira, quebrei perna, quebrei braço, por quê? Porque eu achava que dava, e não dava. Pular um muro, estava meio alto, falei, mas eu acho que dá. Com mais idade, eu falei, não vou pular porque eu vou me quebrar. Mas na adolescência, tu acha que dá e pula. Então, coisas assim. Vai atravessar uma rua, dá sim. O carro vai parar. Então, tem uma série de coisas que se faz nessa faixa etária que acabam trazendo as estatísticas que se tem no mundo, não é no Brasil, nem em Porto Alegre, nem em Novo Hamburgo, de que jovens de 15 aos 25 morrem muito mais, é a faixa etária que mais se morre. Agora, se ele morre, ele também comete algumas irregularidades, infrações, crimes, também, sim, dependendo daquela estrutura que nós estávamos falando, familiar, etc, etc. O Estatuto, por exemplo, ele fala, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder público. Qual é a política pública que lida com comunidade? Quem que cuida da comunidade? Que o Estatuto diz que é dever da... Como é que a gente estabelece responsabilidade por parte da comunidade, se é dever da? Porque lá no artigo 506 ele fala que vai ser responsabilizado quem, de qualquer forma, Pois é, se a responsabilidade é da comunidade,
Quem cuida da comunidade? Eu conheço a escola e a igreja. E a associação de bairro, às vezes. Só. Mas cuidam como? De que forma? Então, é uma questão crítica que eu acho que precisa ser debatida. Responsabilidade desta comunidade. Por quê? A maior parte dos jovens que eu conheço que se envolveram com drogas e com ato infracional não foi dentro de casa, propriamente dito. A maior parte começou com os amigos, dentro da comunidade. Alguns, sim, tem uma família que estava envolvida com tráfico, com isso, com aquilo. Mas estou dizendo, a maior parte começou dentro da comunidade. Outra questão, nós falamos de pai, mãe, eu falei figura paterna. Eu acho que é importante frisar. Dados de realidade de hoje. Tem uma viúva que tem um filho pequeno. Como é que faz? Ela vai ter que assumir aquele papel. Né? Porque os papéis estão mais ou menos definidos em sociedade, né, de quem faz o quê. Antigamente, por exemplo, o provedor era o homem. Hoje não dá para dizer que seja só o homem. Antigamente, os filhos que o pai e a mãe não podiam cuidar, ficavam com a avó. Hoje, ficam na creche. Aos meses de vida. No meu tempo, era só pai e mãe. Hoje nós temos casais de mulheres, casais de homens. Pessoas solteiras, né, que não têm nenhum vínculo com nada e que querem adotar. Então, essas mudanças da sociedade, correto, precisam ser consideradas. O importante é que o foco tenha que ser a criança e o adolescente. E o direito dele a uma vida saudável. E que aprenda a ter limites dentro deste conjunto chamado familiar. De acordo com a mecânica que se estabeleça. Porque a prioridade é a criança e o adolescente. Então são questões postas em sociedade, postas na vida, e que nós não podemos desconsiderar. O Papa está reconhecendo essa situação já. Né? Até então, não. Né? Não se tocava no assunto. Hoje é outro paradigma, né, que se está se estabelecendo, no sentido de que temos que respeitar, sim, esse segmento chamado família. Né? Seja ela que composição for. Eu acho que isso é importante dizer. No que diz respeito à socioeducação ainda, que eu acho importante, eu falei só de 10%, que são pessoas com problemas de saúde mental e que não poderiam estar lá dentro, deveriam estar em outro lugar. Mas e os outros 90%? O que o senhor acha? Eu posso dizer, de carteirinha, gente, olha, nós temos, com absoluta certeza, possibilidade de ressocializar jovens. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho inúmeros casos que deram certo, em que pese a mídia só reforçar os que não deram certo. Porque eles pegam um jovem que passou pelo sistema e exploram em 10 folhas de jornal, de capa, né, de centro, falando, viu só, tem que reduzir a idade penal. Agora eles não pegam aquele enorme contingente de jovens que deram certo, que se ressocializaram, que estão trabalhando, estão com família, estão dando tudo certo. Alguns doadores da fase eram pessoas egressos da fase que saíram, são empresários e tudo mais, iam lá fazer a contribuição, ia fazer a sua doação para ajudar aqueles que me ajudaram, mas eles não queriam que fosse divulgado o nome deles, por causa do preconceito da sociedade. Existe ainda dentro da fase, um sistema, dentro do sistema fase, um percentual de 15, 20% de jovens que, por opção pessoal, não querem sair do crime. E não tem processo que demova eles desta ideia. Fato. Agora, os demais, todos, são totalmente, né, é totalmente possível a ressocialização, desde que seja feito um trabalho competente, com assistente social, psicólogo, com apoio das prefeituras, porque as prefeituras largam os jovens na fase que é meio centralizada em regionais, e esquecem daqueles jovens. Pergunto hoje, Novo Hamburgo, quantos jovens tem novo-hamburguenses que estão no sistema fase? Quem sabe? 60 mais ou menos, adolescentes de Novo Hamburgo. Não falei da unidade, eu falei Novo Hamburguense, porque é uma regional. Eu estou falando, tem Campo Bom, tem São Leopoldo. Aí eu pergunto, a rede de atendimento da Prefeitura Municipal está dando atenção à família desses jovens? Está restabelecendo vínculo?
Isso é trabalho competente, de gestão. Por quê? Se daqui a pouco eles estão retornando ao município, eu pergunto, o que foi feito? A responsabilidade é só do Estado? O município não tem responsabilidade? Não tem serviço social? Então, isso que eu digo de gestão, não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma... Né? Porque isso ninguém fala. Esse tipo de coisa ninguém fala. A responsabilidade é do Estado. Estado, União, Estado, município. Estado, né? Macro. Então, se cada um assumir o seu pedaço, o seu papel, é mais fácil. E para não ficar monopolizando aqui o microfone, né? Eu gostaria de dizer assim, que a ressocialização é algo possível. Só que nós temos que mudar a nossa cultura. A nossa cultura, porque ninguém discutia idade penal no Código de Menores. Não é porque era ditadura, não é nada disso. É porque os jovens saíam dos nossos olhares. Eles entravam aos 2 anos, porque estava abandonado, e saíam aos 18. E ninguém discutia isso. Ele estava em situação de risco, entendeu? Uma situação irregular era chamado no Código de Menores. Então não precisava de atenção de ninguém. O jovenzinho entrava e nunca mais saía. Hoje, que existe visibilidade, existe transparência, eles querem saber, ele ainda está aí? Já vai sair? Como é que é? Eu coloquei uma frase uma vez na Secretaria da Fazenda, o pessoal gostou da minha frase, porque eu falei assim, o jovem, né, ele passa a ser gente, recebe o CPF só quando entra na fase. Porque até então ele é invisível. Até que cometa um ato infracional, ninguém dá bola. Ninguém dá bola. Ninguém vem aqui debater e discutir a ausência ou insuficiência de política pública. A escola precária, o posto de saúde fechado. Não. A criança e adolescente, onde é que está? Que garantia está sendo dada? Que prioridade está sendo dada para esse jovem? Agora, quando entra na fase ou quando comete um ato infracional, aí todo mundo quer reduzir a idade penal. Ponto. É um bom debate, é isso aí. Bom, já temos mais temas para passar para a nossa produção ali. Suzana, nessa questão vocês, o pastor também, que trabalham diariamente praticamente, né, com esses jovens nessas instituições que vocês estão à frente lá, o que já está sendo feito? Talvez até respondendo aqui o Luiz, né, Luiz? Já tem algum direcionamento às colocações do Luiz Fernando? Não? Não, o que a gente faz? Quando nós trabalhamos com jovens, eu recebo jovens, geralmente são vítimas, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de preparação. Nós temos jovens que a gente chama institucionalizados. Eles entram lá, às vezes, com 5, 6 anos, não são adotados, e eles vão lá até os 18. Então, aos 14 anos, nós já começamos a enviá-los para cursos, para empresas, fazerem estágios, né, para que saiam de lá depois habilitados. Em Taquara nós temos uma república. Quando eles não conseguem um lugar para morar fora, nós temos hoje 7 jovens em república lá. Eles ficam ali uns 2 anos até que eles aprendam a viver na sociedade. E eles começam a se acomodar, arrumam namorada, um lugar para morar, e aí eles vão adiante, né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Mas eu quero entrar um pouco nessa discussão ali que é levantada, que o Papa, né, agora é a favor, né? Então, nós tivemos sempre no Brasil aqui uma coisa disfarçada, né? Da Igreja Católica que o Estado culpou a Igreja Católica de não implantar políticas de planejamento familiar. Sempre se dizia, o Estado dizia, não, mas pois a Igreja vai ser contra. Não, quando favorece para o Estado, a Igreja é contra. Depois, quando favorece, daí a Igreja é a favor. Por exemplo, é um Estado laico. Ele tem obrigação, não tem que perguntar para as religiões. E hoje acho que nós somos o país que tem mais religião no mundo, nós estamos metidos numa grande confusão religiosa nesse país. Não tem que perguntar, e tem que fazer lá, a necessidade de fazer um planejamento familiar nos bairros. Isso melhorou muito, né? Mas tem que fazer. O Estado tem que estar presente lá nisso, chamar as pessoas, os homens, as mulheres, para conversar sobre isso, começar com os jovens, aqueles que tem que ter programas interessantes que tragam a pessoa para dentro, para ela discutir, para ela refletir sobre isso, tomar a decisão dela, e o Estado oferecer as condições, por exemplo, o implante, né, anticoncepcional, aí, quando a mulher dê livre consciência que quiser isso. Mas ela precisa ser convencida dentro de programas sociais, né? Dá para ter consciência. Mudou muito a questão moral, por exemplo, né? Aqui no Novo Hamburgo nós temos uma casa chamada Secrif. O Secrif foi fundado anos atrás porque os pais antigamente botavam as meninas grávidas para fora de casa. Era uma vergonha nacional você ter uma filha grávida não estando casada, solteira, né? Então essa casa foi feita para acolher. Acolheu muitas meninas. Hoje não acolhe mais porque a menina que é lá da vila,
quando ela ganha um bebê, aí ela recupera a autoestima dela, porque todos os conhecidos, que legal, bebezinho, né? Vem de encontro à sua colocação. E ela acaba tendo, assim, a sua autoestima recuperada. Ela agora é querida, desejada por pessoas da família, por outros, porque ela tem um bebê. E o bebê dela se torna o centro da atenção dessas pessoas, da família, da vizinhança, e ela se sente importante, né? Recupera a sua autoestima. Então, são questões. Então, eu vou dizer de novo, senhor Luiz, assim, sou contra a redução da idade penal como solução para os problemas que nós temos, né? Eu sou a favor de que a gente debata e encontre soluções para que a gente não precise chegar nesse ponto. Se você tem uma Suécia que está fechando as prisões porque não tem presos, nós temos que encontrar caminhos. Existem caminhos, né? E existe inteligência, existe capacidade para isso, e nós vamos ter que encontrar esses caminhos. Eu acho que o debate tem que ser agora, sim, encontrar soluções. Por isso que eu volto a dizer, quando os partidos políticos estão agora fazendo seus planos de governo municipais, e aí vamos lá para as suas políticas públicas, né, de atendimento, de assistência básica, de ir lá cuidar da família, para que essa família, depois, quando volta, esse jovem, acolha ele, dê condições, e ele se sinta cuidado por essa família e possa ficar lá. Esses camaradas que vão agora fazer seus planos de governo têm que trazer isso. E tem que dizer como vai fazer isso. Como? De onde é que vai tirar o dinheiro? De onde é que vai, quanto vai aplicar lá? Eu vivo aqui, digamos, trabalhando com a assistência social no município, é o menor orçamento que tem, 2,3% ou 3,2% das secretarias, é o menor, e é onde estão os maiores problemas, né? É onde surgem os maiores problemas de violência e de outras coisas, é justamente nesses bairros que eu falo, que se viram guetos, se cria uma cultura de crime, de violência, e os meninos crescem ali, não tem como ser diferente. Aquele menino da Suécia tem tudo 100%, ele vai ser bom. O outro que nasce vendo só maldade, vai fazer maldade um dia. Pois é, Suzana, eu vou ter que te pedir licença de novo, porque a gente vai para o nosso último bloco, eu prometo abrir contigo. A gente às vezes pensa, né, 1h30 de programa, mas às vezes fica até curta essa 1h30. Era 1 hora, a gente já ampliou para 1h30 e daqui a pouco estamos chegando à conclusão que 1h30 vai ficar pouco ainda, pelos vários assuntos que vão surgindo. A gente coloca um tema, né, mas no fim ele é muito abrangente. Para chegarmos a essa redução tem que se fazer muita coisa, né? A favor ou contra, os dois lados têm diversas questões para se colocar aqui no debate. A gente vai então para o nosso último intervalo, voltamos na sequência para fechar com chave de ouro mais uma edição do Canal Aberto aqui na Vale TV.